chegamos à nossa lição de número 4, que traz por título Deus é Triuno. E o nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 28 e versículo 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O chamado missionário, ele foi a última instrução que Jesus deixou antes de subir para o céu. Isso significa que nenhum de nós fomos chamados para ser cristão estagnado. O nosso chamado é para ser ativo. Quando Jesus fala assim, ide, significa que ele nos mandou ir fazer discípulos. E essa não é uma missão específica para pastor, para missionário. Não, essa é a missão de todo cristão. É óbvio que a gente entende que não são todas as pessoas que têm o chamado para deixar tudo e ir pelo mundo, sair, pregar o evangelho, ir para outras nações e para os confins da terra, né, para pregar o evangelho. Mas todo cristão, ele tem um chamado para viver o evangelho de forma plena, como estilo de vida. Através do evangelho, na nossa vida, nós precisamos impactar pessoas, através do nosso testemunho. Nenhum de nós tem a capacidade de convencer pessoas, converter pessoas, mas nós precisamos ser representantes de Cristo na nossa maneira de viver. Lá em Atos 1:8, está escrito assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a nossa missão, ela começa perto de nós. Jerusalém é a nossa casa, a nossa família, aqueles que estão perto de nós, né? Depois isso vai se expandindo. Os confins da terra seriam ali os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade, os nossos amigos, aonde o evangelho puder chegar através de nós. Então, evangelizar faz parte da identidade do cristão. Pessoas precisam ver Cristo através de nós, da nossa vida, da nossa conduta, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de agir. A mensagem da palavra de Deus, ela precisa ser abrangente e ela precisa atingir ou chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, não é só pregar, é fazer discípulos, que também farão outros discípulos. E assim, o evangelho do Senhor vai ser propagado ou levado ao maior número de pessoas no mundo. E a verdade prática, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. A doutrina da Trindade, ela é um dos mistérios mais gloriosos da nossa fé. Óbvio que a nossa compreensão humana não é muito fácil a gente entender que 3 pessoas é uma pessoa. Muitas vezes é complicado para a gente entender até que nós somos corpo, alma e espírito. Ou nós somos um espírito que tem uma alma e habita dentro de um corpo. É complicado pra gente entender isso, embora a gente seja isso. Deus sempre existiu como Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, desde o primeiro capítulo da Bíblia, a gente vai ver essa trindade ali se manifestando. Lá em Gênesis 1:26, está escrito assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, esse nossa significa que Deus criou o mundo em unidade. E Deus vai continuar agindo em unidade até o final da Bíblia. A gente vai ver que desde o começo até o final, ele vai agir em unidade. E para a gente entender como que a gente vai praticar isso, aplicar isso na nossa vida, a gente precisa se relacionar com o Pai através de uma vida de oração, de uma vida de comunhão. Era o mesmo que Jesus fazia, né? Quando ele estava aqui na Terra, se relacionava com o Pai. Nós precisamos imitar o Filho, viver como discípulo de Cristo, fazendo o que Jesus fez, seguindo Jesus como nosso modelo de fé, de conduta. E por fim, nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo, buscar a orientação do Espírito Santo, buscar poder espiritual. A Trindade não é uma teoria. Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo desde a eternidade. E isso é um convite para a gente viver uma vida de intimidade com Ele. Glória a Deus. E vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Os textos que nós vamos ler estão em Mateus, capítulo 3, dos versos 15 ao 17, Mateus, capítulo 28, o verso 19 e o 20. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os olhos, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado,
amado, em quem me comprazo. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E em seguida, a introdução. A introdução da nossa lição nos diz assim, o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para se responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconhecem essa verdade. Então, a gente já viu aí que desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus vai se revelar como Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas um único Deus verdadeiro. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, pluralidade. E Isaías 6:8, a quem enviarei e a quem há de vir por nós? Outra pluralidade, ou seja, mais de uma pessoa, né? Deus sempre foi trino ou triuno, né? Deus se revelou assim desde o Antigo Testamento. E lá em João 14, 16, 17, Jesus promete enviar um outro Consolador. Então, a Trindade ela vai além da compreensão humana. O exemplo mais completo para a gente entender essa Trindade aí é o batismo de Jesus, né? No batismo de Jesus, lá em Mateus 3, do 16 e 17 ali, a gente vai ver que Jesus estava ali batizando em corpo. De repente, Deus fala, ou é ouvida uma voz, né, vinda do céu, e o Espírito Santo desce em forma de pomba. Então, ali, você vê que são 3 pessoas de fato. E como que isso representa, né, no plano de salvação? O Pai planejou a obra de salvação, o Filho veio e executou, e o Espírito Santo aplica isso através da igreja. Então, a Trindade, ela está presente desde a criação e ela vai até a consumação, até o fim dos tempos. Deus não é um mistério distante. Deus é um Deus que se relaciona com a gente, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E ele sempre se relacionou desde o início da Bíblia. E o primeiro ponto da nossa lição, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Nós vamos ter aqui 3 subtópicos e o primeiro deles, a Trindade e o monoteísmo judaico. As escrituras ensinam que Deus de Israel, revelado nas escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Aí o escritor faz aqui 3 divisões, A, B e C. E a A diz assim, cada uma das 3 pessoas é chamada de Deus. A mesma Bíblia, que ensina a ver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, da mesma forma ao Filho e ao Espírito Santo. E a parte B diz assim, cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as 4 consoantes do nome divino YHWH, Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se à Trindade. E o ponto C diz assim, o monoteísmo bíblico não condiz à Trindade. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica, echad, traduzida como único, indica uma unidade composta e o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. O termo Echad, em Deuteronômio 6:4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Então, como nós já vimos, são 3 pessoas num único Deus. Então, a Trindade, ela não contradiz o fato de Deus ser único. Lá em Deuteronômio 6:4, está escrito assim, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando Deus se revela para os judeus, ele se revela como um único Senhor. Por isso que o monoteísmo judaico, ele não nega a Trindade. Até porque a Trindade, ela afirma o fato de Deus ser único. Ela não contradiz a unidade de Deus, ela sustenta isso. Então, todo o Antigo Testamento, ele revela um Deus único que existe desde a eternidade como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é um único Deus e, ao mesmo tempo, ele é Pai, Filho e Espírito Santo.
sendo 3 pessoas distintas chamadas de um único Deus, que participa ativamente desde a criação, na redenção e vai até a santificação, a glorificação. Então, o Pai, ele é reconhecido como Deus toda a Bíblia. Então, Deus é a fonte da criação, é a soberania. É o Pai que envia o Filho, é o Pai que derrama o Espírito Santo. Lá em Efésios 4:6 está escrito assim, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E é por isso que nós precisamos ter reverência a Deus, porque Deus é o nosso Criador, Deus é o sustentador de todas as coisas. E Jesus é o Filho, e o Filho também é chamado de Deus. Lá em Filipenses 2:11 está escrito assim, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E lá em Colossenses 2:9, porque nele habita a corporeidade e toda a plenitude da divindade. Então Jesus não é menos que Deus. Jesus não é menos que o Pai. Deve ser adorado e seguido como o Senhor das nossas vidas, reverenciado como o Senhor das nossas vidas. E por fim, o Espírito Santo, que também é chamado de Deus. Lá em Atos 5:3 e 4, está escrito assim, Ananias, por que se encheu de Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Essa é aquela passagem de Ananias e Safira, que tentaram ali enganar o Espírito Santo, e a Bíblia deixa claro que eles não tentaram enganar os apóstolos, mas o Espírito Santo, e foram mortos. O Espírito Santo, ele é invisível, é como o vento. A gente não vê, mas pode perceber e sentir o poder dele real na nossa vida, através da transformação que acontece em nós quando nós recebemos o Espírito Santo em nós. Então a Bíblia deixa clara que Pai, Filho e Espírito Santo são Deus, não são deuses. É um único Deus em 3 pessoas com forma de atuação distinta. O Pai que ama, o Filho que salva e o Espírito Santo que transforma. Glória a Deus. E o segundo ponto da nossa lição, evidências no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. E o Senhor disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não se entenda a língua do outro. E não para por aí. Em Isaías 63:8, do 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente como Javé e o anjo de sua face. A Bíblia, ela não usa a palavra trindade, mas durante toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, tem evidências claras dessa verdade. Desde os Gênesis, que nós já lemos aqui, 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem, que está no plural. Ele sugere ali um diálogo, indica que o homem não foi feito por uma única pessoa, foram feitas por mais de uma pessoa, então tem uma pluralidade ali, Isso indica que quando eles façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, significa que o homem, ele reflete essa pluralidade de Deus. Por isso que eu comentei que nós somos um ser espiritual, tem uma alma e habita num corpo. Então, essa semelhança com Deus faz de nós também um ser tricotômico, ou seja, dividido em 3 partes. E em João 1, de 1 a 3, vai falar que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui indica que Jesus Cristo, ele está lá desde a criação. Ele está junto com Deus desde a criação. E aí tem aquele outro texto aqui, de Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Aí a gente lê isso, imagina assim que estava tendo uma reunião de liderança, discutindo uma coisa assim de grande importância, de grande impacto, Então, estava conversando, é um diálogo ali, Então, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, ou seja, era uma reunião de liderança ali. Então, isso significa que a decisão final ali com relação à promessa de redenção, ela envolveu a Trindade, ela não foi uma decisão única, ela foi algo de comum acordo. A lição cita ali o texto de Gênesis 11, 6, 7, quando ali na Torre de Babel, que houve aquela confusão de línguas, Vinde, desçamos e confundamos ali
a sua linguagem. Aqui também indica que não foi uma decisão de uma única pessoa, mas que foi uma decisão de comum acordo, que ali também era uma conversa, era um diálogo. E nesse episódio aí da Torre de Babel foi quando houve a dispersão das línguas, né? Foi dispersa. E lá em Atos 2, de 4 a 6, houve a união das línguas novamente no dia do Pentecostes. Então, isso ocorreu através do Espírito Santo. Então, desde a criação até a redenção, Deus age como um único Deus em 3 pessoas, de comum acordo. E o terceiro subtópico, revelado no Novo Testamento. a Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Aqui também nós vamos ter 2 pontos dentro desse subtópico, que é o A e o B. O ponto A aqui diz assim, ó, a Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela Grande Comissão, na distribuição dos dons espirituais, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, na unidade da igreja e na obra de salvação, além de inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. E o ponto B aqui, ó, diz assim, ó, a Trindade dos credos. A Trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Aqui nós vamos ver que a Trindade também está presente no Novo Testamento. Então, aquele versículo de Mateus 28, 19, que foi o nosso texto áureo, né? Faz referência à missão da igreja, como nós já comentamos. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui mostra que o batismo cristão, ele é através de um Deus que é um em essência, mas são 3 pessoas. Aí nós vamos ver também em 2 Coríntios 13, 13, que vai falar da bênção apostólica, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então faz referência também a 3 pessoas distintas, mas com a mesma essência. E na questão dos dons espirituais, lá de 1 Coríntios 12, de 4 a 6, até vou fazer essa leitura. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui a gente vai ver que os dons são diferentes, mas vêm de um único Deus. Então a Trindade aqui, ela reflete essa unidade e diversidade, ou a unidade na diversidade, né, que seria o correto aqui. E 1 Pedro 1:2 tá escrito assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então aqui é com relação à obra de salvação. Pai escolhe o Filho que vai fazer a redenção. Olha aqui, ó 1 Pedro 1:2, ó, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E em Filipenses 3:3 vai falar sobre o Espírito transformador, né? Adoramos a um Deus em espírito. Então a nossa salvação é uma obra da Trindade. O Pai ama, o Filho salva e o Espírito santifica. E a Trindade nos credos cristãos, ela foi definida para preservar a verdade bíblica contra as heresias, principalmente contra o arianismo, que é a negação da divindade de Cristo, que é um assunto que nós vamos abordar na próxima lição, a respeito do arianismo. Então a gente vai entender melhor sobre isso. A lição 5, ela vai tratar mais especificamente a respeito desse assunto. Então no credo de Niceno, no ano de 325 depois de Cristo, afirma que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, é Deus de verdadeiro Deus. E o credo de Atanásio, do século V, ele declara que nós adoramos um Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Então, o Novo Testamento confirma a doutrina da Trindade e a igreja tem a missão de preservar essa verdade, que é muito importante para a nossa fé. E o segundo tópico da nossa lição traz por título As heresias contra a doutrina da Trindade. E aqui vai dizer que são 2 as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitada pelos principais ramos do cristianismo. Nessa lição, trataremos do unicismo. E aí nós temos 2 pontos aqui nesse tópico aqui. O primeiro subtópico aqui, o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo,
e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxeas e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. É como afirma o nosso credo em nossa declaração de fé. Então, o unicismo, ele apresenta uma visão distorcida da Bíblia sobre a natureza de Deus. Afirma que Deus é absoluto e que Jesus é a manifestação da divindade de Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas distintas, mas é um único Deus com formas distintas de manifestação. E esse tipo de ensino, esse entendimento aí, ele vai contra a doutrina da Trindade. E os unicistas, eles buscam respaldo bíblico, né, para confirmar essa teoria. Eles usam aquela passagem lá de Deuteronômio 6:4, que está escrito assim, ó: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Isaías 45, 5 e 6, que diz assim, ó: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saibas desde o nascente do sol e desde o poente, que além de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, de acordo com a teoria unicista, esses textos bíblicos aí, eles revelam que Deus é único. E eles afirmam que Jesus é apenas a manifestação de Deus. Ele seria a plenitude de Deus. Aí eles usam aqueles textos de Colossenses 2:9, que está escrito assim, ó: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a partir daí, eles acreditam que era o próprio Deus de forma corpórea, né? E João 10:10, eu e o Pai somos um. E eles também usam ainda o texto de Isaías 6:9, onde Jesus é chamado de Pai da eternidade. Então, eles têm várias defesas, né? Eles defendem que o batismo deve ser realizado somente em nome de Jesus. E para isso, eles se fundamentam nos textos de Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 19:5, que mostra que o batismo foi feito apenas em nome de Jesus. E com relação ao Espírito Santo, os unicistas, eles defendem que o Espírito Santo é o próprio Deus em ação e não uma pessoa distinta. Então, de acordo com os unicistas, em João 14:26, Jesus promete enviar um outro Consolador que seria ele mesmo. E daí eles mesmos identificam, né, isso na passagem de João 14:18, que diz assim, ó: não vos deixarei órfão, mas voltarei para vós. Então, eles complementam um versículo no outro. Então, resumindo, a doutrina do unicismo, ela enfatiza que Deus, ele não é um mistério, assim, difícil de entender, né, em três pessoas, mas ele é alguém que se revelou plenamente em Cristo. E é por isso que nós precisamos orar e buscar discernimento em Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos ter comunhão com Deus, para a gente não ser enganado. Porque todo tipo de heresia, ela busca uma fundamentação bíblica, ela distorce a palavra de Deus, ela distorce a Bíblia para se fundamentar e assim disseminar engano. Então, heresias são aquelas pequenas distorções dentro da palavra de Deus que desvia da verdade, confunde as pessoas e leva muitas pessoas ao engano. Então, o mesmo que a serpente fez com Eva é a mesma maneira de agir do diabo, ele não mudou. Ele tentou fazer o mesmo na tentação de Jesus lá no deserto, e é por isso que a gente precisa conhecer as Escrituras, pra gente não ser enganado. E o segundo subponto aqui, ó, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dentre três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes, Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra, embora sejam eles o mesmo Deus. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Também, nos seus discursos e na oração sacerdotal em João 17, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu e ele. Quando Jesus anunciava a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do
pai e não o próprio pai. Isso significa que não pode ser o próprio pai do mesmo filho. Então, no subponto anterior ali, eu expliquei sobre a teoria unicista. Então, agora nós vamos confrontar a visão unicista, essa visão equivocada, né? Que nega a distinção real entre Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vai confrontar isso com a realidade que a Bíblia nos apresenta. Como nós estamos vendo desde o início da lição, né? A Bíblia ela vai apresentar Deus como ser triuno, existente em 3 pessoas. O Antigo Testamento, ele vai mostrar ali a pluralidade de Deus. A gente vai ver desde a criação, vai ver ali em Isaías 6:8 também, a quem enviarei e quem há de vir por nós. Lá em Provérbios 34, tem uma pergunta bem interessante, ó. Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Então, isso deixa claro aqui que existe uma distinção entre o pai e o filho. São 2. Deus é um e o filho é outro. Então, o Novo Testamento, ele confirma essa distinção entre pai e filho, entre pai, filho e Espírito Santo. Como eu já falei, no batismo de Jesus, né? Que Jesus estava ali em corpo, ouve-se a voz do Pai, vinda do céu, e o Espírito Santo descendo ali em forma de pomba. Depois a gente vai ver ali Jesus prometendo enviar um outro Consolador, ou seja, da mesma natureza, confirmando que Jesus não é apenas a manifestação do Pai, até porque Jesus se submete à vontade do Pai. Então, Jesus ora ao Pai. A gente vai ver Jesus orando para o Pai. Jesus se relacionando com o Pai. E Jesus sempre se refere ao Pai como uma outra pessoa. Então, na última oração que Jesus fez, Jesus orou ao Pai, né? Lá em João 17:5. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então esse texto deixa claro que eram 2 pessoas distintas e que estavam juntos desde a criação. Daí tem aquele texto também de Jesus lá naquela oração no Getsemane, lá em Mateus 26:39. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E daí tem aquele texto na crucificação, lá de Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparaste? E tem um outro texto também na crucificação, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E daí tem aquele texto de Hebreus 7:25, que diz que Jesus intercede por nós diante do Pai. É algo impossível. Se Jesus fosse Deus, como que ele ia interceder para Deus? E com relação ao Espírito Santo, a palavra deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, com intelecto, com emoção, com vontade. Aquele texto lá de 1 Coríntios 12, de 4-6, ó, que fala a respeito dos dons. Eu já li esse texto hoje. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operação, mas é o mesmo Deus. Ou seja, tem Pai, Filho e Espírito Santo, tudo nesse texto aí. E lá em Atos 13:2, o Espírito Santo fala: separai-me agora a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. E Romanos 8:26, o Espírito intercede por nós. É um papel que seria desnecessário se ele fosse apenas a manifestação de Deus e do Pai e do Filho, né? Então, como que ele interceder por nós diante de Deus, do Pai, né? E nós vamos finalizar aqui, né, com relação à forma do batismo, né, que é trinitária, conforme ordenado por Jesus, que nós vimos ali, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os unicistas ali, eles argumentam que os apóstolos batizavam apenas em nome de Jesus, mas não tem contradição nenhuma nisso, tá? O batismo em nome de Jesus não significa negar a Trindade, mas eu diria que enfatizar a autoridade de Cristo, até porque os discípulos estavam num contexto onde eles queriam descredibilizar Jesus. Então, o próprio Jesus, ele mencionou as 3 pessoas, né, da Trindade, estabelecendo a fórmula batismal, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente vai terminar ou fechar esse tópico 2 aqui com uma afirmação da benção apostólica, lá de 2 Coríntios 13:14. A graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Partimos para o final da nossa lição aqui. O nosso terceiro ponto,
unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Aqui nós vamos ter 3 subtópicos e o primeiro deles, o problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil, e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. E isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que na vida eterna implica essas distinções. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Esta passagem mostra que a salvação envolve 2 pessoas distintas e que esse conhecimento não é negociável, mas místico, espiritual, que implica na comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Então essa doutrina unicista, ela entrou dentro das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas e pentecostais, através da música. Infelizmente, tem louvores que são adotados sem discernimento. Não se busca o entendimento ou o discernimento das canções para serem colocadas dentro dos cultos. Então essas canções, elas enfatizam apenas Jesus, sem reconhecer a distinção entre as 3 pessoas da Trindade. Então, por isso que é importante fazer uma investigação teológica da música que vai ser cantada. Muitas músicas emocionam, às vezes as pessoas cantam também porque tem até um certo fanatismo pelo cantor, e isso não é bom, porque leva os crentes a absorver de forma inconsciente uma visão unicista de Deus. Embora a unidade do corpo de Cristo ela seja importante, é importante que o evangelho seja pregado, mas ele não pode acontecer isso às custas da verdade doutrinária. A verdade bíblica, ela tem que ser inegociável. É melhor a gente se dividir pela verdade do que ficar unido pelo erro. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, analisar as músicas antes de inserir ali no contexto do culto. As igrejas precisam ser responsáveis pelos hinos que elas colocam ali para louvar o Senhor. Priorizar hinos e cânticos e louvores que refletem uma doutrina bíblica sólida. Por quê? Porque é muito fácil infiltrar ali, de forma sutil, dentro das igrejas, através da música, uma heresia. Então, como cristãos, nós precisamos ter discernimento de espírito. Nós não podemos sacrificar a verdade por conveniência musical ou por fanatismo mesmo aos cantores gospel. Amém? E o nosso segundo tópico aqui, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é a palavra e não de tal movimento. A palavra de Deus é semente, mesmo sendo semeadas por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor de doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Por quê? O louvor, a música, ela tem um impacto muito profundo na adoração do cristão. Então, desde o Salmo, no Antigo Testamento, que eram cânticos de adoração a Deus, até os hinos espirituais no Novo Testamento, a gente vai ver que Deus usa a música para edificar o povo. Porém, da mesma forma como Deus usa a música para ensinar a verdade, Satanás tem usado para propagar mentira de forma sutil. Então, as músicas unicistas, elas emocionam, porque elas falam de Jesus, e elas vão trazendo ali aquela sutileza que leva as pessoas a enfraquecer, leva a igreja a ficar enfraquecida, leva a doutrina bíblica da Trindade ao enfraquecimento. E, de fato, o nosso objetivo não é condenar a música em si, mas nós precisamos refletir sobre o nosso maior princípio, sobre os nossos princípios, né? O comentarista fala assim, a palavra de Deus é a semente que, mesmo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, ainda vai germinar. E sabe por quê? Porque o poder
está na semente. O poder está na palavra e não no semeador, e não quem está semeando. A palavra de Deus, ela se sustenta por si. Tem sustentação própria, ela tem poder para se sustentar. Lá em Isaías 55:11, está escrito assim, ó: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual a enviei. Então a palavra de Deus, ela é uma semente perfeita, independente de quem semeia. Isso significa que mesmo quando alguém prega com intenção errada, ou mesmo quando compõe músicas de doutrina equivocada, Deus, ele pode usar desses meios para alcançar vidas. Deus ainda pode usar desses meios para alcançar muitas vidas. Além disso, o ser humano é falho. Ele tem imperfeição, mas Deus pode usar até mesmo um instrumento imperfeito para cumprir os seus propósitos. No longo das escrituras, a gente vai ver que Deus usou quantas vezes homens falhos e mostrou para nós que o poder de Deus, ele vai muito além das imperfeições humanas. A gente vai lembrar que Moisés era um assassino, Davi cometeu adultério, Davi também era assassino, Pedro negou Jesus 3 vezes, e mesmo assim, Deus usou essas pessoas. Deus usou esses grandes homens para cumprir com a sua obra. Mas isso não significa que a gente deve aceitar tudo cegamente e ir ingerindo tudo aquilo que tá vindo. Não, nós precisamos pregar a verdade, conhecer as escrituras, pregar a verdade e confiar que Deus é soberano. Nós vamos pregar a verdade e a verdade vai prevalecer. Ainda que muitos não estejam pregando de forma correta, a verdade precisa prevalecer. E por isso nós precisamos conhecer as escrituras. Porque a partir do momento que a gente prega a verdade, existe poder na verdade. Existe poder nas escrituras. Lembra daquele texto que alguém chega para Paulo e diz para ele que tem pessoas que estão pregando e não faz parte da comunidade? E Paulo diz que mesmo que Cristo seja pregado por inveja ou por disputa, o importante é que Cristo estava sendo anunciado. Então, se alguém se converter ouvindo uma música unicista, é porque Deus operou, não por mérito do compositor. No entanto, nós não podemos deixar de pregar o evangelho, a verdadeira palavra, a palavra de Deus de forma verdadeira, concreta, genuína. Para concluir aqui, nem toda música que menciona Deus é de Deus. Tem muito cristão seguindo cegamente certos artistas gospel sem analisar a letra das músicas e sem ter discernimento se são ou não bíblicas. Por isso que nós precisamos analisar, buscar a Deus. Quem faz parte do ministério de louvor, quem faz parte da música na igreja, precisa analisar as músicas, o louvor à luz das escrituras sagradas. Por quê? Porque se a gente começar a cantar hino que promove ideia antibíblica, nós podemos, sem perceber, estar induzindo pessoas ao erro. Você vê a importância que tem cada ministério dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. E o terceiro subtópico aqui, a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas, desde que a sua origem é rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria da nossa liderança tem se posicionado contra essas heresias. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter o contato respeitoso no nosso dia a dia com as pessoas, embora discordamos de suas crenças, mas com mansidão. O nosso posicionamento contra o unicismo deve ser firme na verdade, ou na verdadeira escritura, na verdade das escrituras. Mas deve ser pregado com graça e com amor. O nosso chamado é para defender a nossa fé, mas sem arrogância. Existe eu diria que dois extremos aí, né? O primeiro extremo é a falta de posicionamento. Tem gente que evita falar a respeito da Trindade, porque tem medo de ofender, tem medo de perder seguidor. Então, não fala talvez até por covardia mesmo, né? Não toca no assunto por covardia. E o segundo extremo ali é a arrogância na defesa dessa verdade. Então, tem gente que vai rebater os unicistas ali e rebate de forma agressiva, sem amor. E a Bíblia ensina que a gente precisa defender a nossa fé, mas com mansidão e com respeito. Por quê? Porque muitos unicistas, eles acreditam que estão certo.
Eles acreditam que estão defendendo verdades bíblicas. E é por isso que nós precisamos pregar com amor. Lembra de Paulo? Paulo matava e perseguia os cristãos porque ele acreditava que era correto. Então muitas pessoas estão enganadas. Não estão disseminando por maldade, mas porque estão sendo enganadas mesmo. E é por isso que nós precisamos orar para Deus tirar a venda dos olhos, para tirar as escamas dos olhos, para que a verdade do evangelho entre de forma clara e definitiva. O nosso objetivo não é atacar pessoas. Nosso objetivo é corrigir erro doutrinário. É não permitir que pessoas venham ser enganadas. Então, a verdade bíblica, ela tem que ser a base da conversa. Não é a nossa opinião que tem que prevalecer, mas é a verdade das Escrituras. Por isso que nós precisamos defender sempre a verdade, com equilíbrio, com amor, falar a verdade, mas sempre com amor. Entender que o objetivo não é vencer um debate, mas é ganhar a alma. Lá em 2 Timóteo 2:23, Paulo vai falar sobre... Ele vai advertir, sobre a questão das disputas tolas que existe. E eu vou encerrar essa aula com uma frase de Billy Graham. A verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e foi um prazer servir.